Há três que vos miram. Há cerca de 50 anos passados, S.D. Gordon escreveu que há pelo menos três pessoas que sabem que espécie de crente somos nós. Há três poderes que, noite e dia, têm seu olhar sobre a nossa vida e observam se somos fervorosos ou hipócritas, crentes ou interesseiros. Sabem se em nós há luz ou se somos pedras de tropeço, se amamos a Deus ou se zombamos da fé. Interessam-se em verificar se somos uma influência no mundo para o bem ou se ocupamos o lugar das virgens loucas. Não lhes passa despercebido se oferecemos cada dia ao serviço do Cristo ou se lançamos as pérolas aos porcos. Esses três nos acompanham com interesse em vulgar, pois todos eles têm especial interesse na atitude que assumimos, no trabalho que realizamos, no testemunho que oferecemos, na dedicação que professamos ou no descuido a que nos atiramos. Todos nós sabemos quem está interessado em conhecer a nossa conduta e medir a nossa fé. Satanás, ele acompanha de perto a nossa atividade como cristãos zelosos. Também conhece se nós apenas confessamos Cristo com os nossos lábios e o negamos com as nossas ações. Ele se alegra se o nosso cristianismo for apenas nominal, se nos envergonhamos de confessar o nome de Jesus publicamente e se a nossa conduta como cristão não puder ser exposta à luz do dia. Satanás é um dos que não perde de vista o cristão, nem cessa de tecer laços que embaraçem, prendam e derrubem o crente. O mundo é outro interessado que mira o crente, a seu modo, e sabe dizer em público qual a nossa conduta. E muitas vezes, quando vacilamos, ele é o primeiro a apontar-nos as faltas e lançar-nos em face a nossa fraqueza, hipocrisia ou a falta de coragem. Pedro, ele foi inquirido por uma criada e escondeu sua crença. Mostrou-se dobre, mas o mundo não se satisfez com sua negativa. A escusa apenas serviu para o enlaçar ainda mais. O amargor será grande e contínuo se a nossa atitude não for corajosa diante do mundo que nos espreita. O mundo, ele não teme quando andamos desordenadamente, com um pé no caminho largo e o outro na vereda da vida. Mas teme se a nossa vida pregar a graça, se a nossa conduta mostrar que Cristo vive. Se alguém consentir nas ações do mundo e se conformar com suas obras e delas participar, pensando que assim lhe agrada, armará com isso um laço para a sua alma, porque mais tarde ou mais cedo o mundo condenará, apontando-lhe a sua fraqueza e covardia. O mundo nos mira, mas não para nos admirar, e sim para nos julgar. Há ainda um terceiro que nos mira e que toma grande e especial interesse por nossas vidas. Este terceiro que nos olha é Jesus, o Filho de Deus, e seu olhar, longe de condenar, desencorajar ou amedrontar, enche de esperança, dá vida e paz, e anima na jornada até os domínios da fé. Se o mundo e Satanás nos olham, se nos cercam e nos tentam, se nos atacam e acusam, vede que o Deus forte da profecia de Isaías também nos segue e nos contempla, esperando que a nossa decisão seja digna de um cristão e que a nossa atitude seja a repetição dos fatos e triunfos dos heróis da fé. Qual será a nossa atitude ante os três que nos miram?
A nossa atitude como cristãos pode preparar o caminho para os homens verem Jesus, mas também pode fechar a porta da graça. O cristão, ele está colocado no mundo como a luz para alumiar, como o sal para evitar a corrupção. E se falhar em sua missão, a derrota será grande. Não haverá alegria no céu. Um fato que ilustra o assunto no qual temos uma lição importante é o que aconteceu com o missionário David Livingstone, o pioneiro das selvas da África. Livingstone achava-se no centro da África e ele queria encontrar saída para o Atlântico, mas necessitava que os indígenas o acompanhassem até lá. Ora, ninguém conhecia tal caminho nem a distância, e por isso era difícil convencer os indígenas a acompanhá-lo. David Livingstone prometeu a essa gente que logo que encontrasse a saída para o mar, acompanhá-los-ia de volta. Com essa promessa, ele conseguiu que o acompanhassem. Quando chegaram a Luanda, Livingstone teve oferecimento do capitão de um navio para o levar à Inglaterra, pois havia 14 anos que não via a sua família. Livingstone estava com a saúde abalada, necessitava de repouso, mas ele havia prometido aos africanos que o acompanharam até ali, que os levaria às suas aldeias. Não podia enganar aquela pobre gente. Era cristão e, como tal, a sua palavra devia ser honrada. Muito embora fosse de fato muito agradável a oferta de voltar à Inglaterra, contudo, Livingstone cumpriu sua palavra de cristão. Levou o povo de volta às aldeias. Alguns anos mais tarde, alguns missionários cristãos entraram em contato com o povo destas aldeias e anunciaram-lhe Jesus. Quando se referiram à vida do Salvador, citando o que Pedro escreveu, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, para a surpresa dos missionários, ouviram os selvagens dizer que conheciam esse homem, dizendo que esteve entre eles. Os missionários julgaram ser um equívoco, mas os africanos insistiram em afirmar que conheciam esse homem, o qual não tinha cometido pecado, nem na sua boca se achou engano. Por fim, tudo se esclareceu. Livingstone vivera como cristão entre eles e fez resplandecer a luz do Evangelho. Mostrou que o sal na terra tem uma missão muito importante. Seu testemunho deixou o caminho aberto para Deus. Os missionários encontraram um terreno preparado para lançar a semente. Havia 3 olhando para Livingstone. Satanás olhava para ele no sentido de tentá-lo. O mundo olhava para ele querendo apanhá-lo em falta. Jesus olhava para ele apontando a pátria celeste e os domínios da fé. E esse olhar confortou-o até o momento de ser chamado ao lar. Pois quando chegou a hora de partir desta vida, ele estava ajoelhado, orando. Foi assim que seus homens o encontraram em sua cabana na África, ajoelhado, sem vida. Há 3 que nos miram. Como decidiremos encará-los? Dr. Emílio Conde, texto extraído do livro Nos Domínios da Fé.